Posso fazer uma colocação? No meio de 600, apesar do... Todo respeito, viu, Rafael? Carinho por você, viu, irmão? Pela tua coragem. Nos 600 a gente vai ter aqui, possivelmente... O tema de segurança pública normalmente é um tema que a gente tem mais aí... mais seguidor do Bolsonaro do que Lula. Poucas vezes você vê um policial entusiasmado pelo Lula. Mas assim, então a gente deve ter muito mais bolsonarista aí, né? E eu preciso te falar um lance aqui. Eu fui assistir um Vale Tudo uma vez e o Bolsonaro foi assistir. E o Bruno Galhaço chegou para assistir. Quando o Bruno Galhaço percebeu que o Bolsonaro estava no ginásio, ele foi embora. Então foi a primeira cena de intolerância que eu vi. O Bolsonaro era deputado federal e o Bruno Galhaço não teve, assim, a educação, a gentileza. Eu nem sei o que você falou, mas não vou sentar do seu lado. Eu sou intolerante. Aí depois eu vi uma outra cena de intolerância. Eu vi o Bolsonaro tomando uma cusparada da cara do Jean Willis. Eu nunca tinha visto na política brasileira, no Congresso Nacional, alguém cuspir na cara de alguém. E eu vi o Jean Willis cuspindo na cara do presidente. O Eduardo estava do lado. O Eduardo é forte. Podia pegar o Jean Willis de porrada, não pegou. Se cuspisse na cara do meu pai, eu pegava o cara de porrada, mas não pegou. Então a intolerância ali veio do Jean Willis. A intolerância veio do Bruno Galhaço. Aí depois eu vi o candidato ser esfaqueado. Eu nunca tinha visto um candidato esfaqueado no Brasil. E foi esfaqueado por um cara do PSOL, né? Sei lá o nome desse praga. Mais uma intolerância. Então toda a intolerância que eu vi no Brasil, até agora, toda ela partiu da esquerda. Toda ela veio da esquerda. Eu tô com o meu amigo aqui, comigo aqui, o que era do Parafernália, o Douglas. A gente trabalha com cinema. O Douglas é roteirista. Nós estamos vindo de uma reunião, uma empresa de cinema, onde uma jovem assistente de direção, não é, Douglas? Não é verdade, Douglas? Ela foi afastada da produção. Afastada. Porque um diretor da Rede Globo, repito, descobriu que ela tinha uma postagem a favor do Bolsonaro na rede social dela. O cara falou assim: eu não vou ficar do seu lado. Eu tenho ojeriza, quem vota em... Ela foi demitida do projeto porque ela manifestou na rede social dela que ela era simpatizante do Bolsonaro. Então eu só vejo intolerância da esquerda. Eu trabalho com cinema e se eu fosse demitir as pessoas de esquerda do meu filme, eu simplesmente não ia fazer filme nenhum. Não ia sobrar ninguém. Olha que loucura. Então, pensa nisso, viu, Rafael? Pensa nisso, Rafael. Aí depois os caras falam pra mim assim, Rafael: porra, Pimentel, eu sei que ele é ladrão, eu sei que o Lula é ladrão, eu sei que é, mas o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Esse é o argumento que eu mais escuto. É o que eu mais escuto hoje. Eu sei que o Lula é ladrão, mas o Bolsonaro é uma ameaça. Aí eu vou te dar 3 argumentos, irmão. 3 argumentos. Eu vou te falar o seguinte. O Lula ameaçou expulsar um jornalista do New York Times do Brasil. No primeiro ano do governo Lula. Bolsonaro nunca ameaçou expulsar jornalista nenhum. Nunca ameaçou. O Lula fala da disciplinar a imprensa através de uma lei para calar a imprensa. O Bolsonaro nunca ameaçou calar a imprensa no Brasil. Nunca fez isso. O Lula ameaçou colocar o exército do MST contra a sociedade. O Lula nunca ameaçou colocar o exército brasileiro contra a sociedade. Então, Rafael Soares, me perdoa, irmão. Me perdoa, a gente vai continuar amigo para sempre. Ditador, Rafael Soares, é o Lula. Além de ditador, é ladrão também. Então, pensa nisso, irmão, com muito carinho, viu? Se um dia o Bolsonaro ameaçar fechar o STF, se ele ameaçar fechar o STF, eu nunca mais voto dele. Porque eu quero viver numa democracia. E você também, com certeza. Lógico. Eu quero viver numa democracia. Se ele ameaçar, apesar de saber, Rafael, que o STF só tem... Boa parte lá é vagabundo. Não tem gente boa também. Apesar de saber disso. Se ele ameaçar fechar... Não, eu não quero você mais, presidente. Eu vou para outro. Mas ele nunca fez isso. Ele nunca fez isso. Ah, mas ele é bravateiro. Porra, o Lula é bravateiro pra caralho. Nada igual ao Lula. Nada igual ao Lula em bravata de ameaças, né? Mas assim, ainda assim, Rafael, eu creio que dia 30 a gente vai ter uma agradável surpresa, viu, Rafael? Agradável surpresa. Porque o Bolsonaro está crescendo, e cresceu 8% em 2 dias, né? Então, assim, a gente vai ter uma... Eu não acredito nessa coisa de urna mexida, não. Isso aí pra mim é besteira. Eu também não acredito. Pra mim vamos ganhar ali na opinião, sabe? A pesquisa eu acredito. Convencendo... Acredito, a pesquisa eu tenho certeza. Tenho certeza que ela é manipulada. Pelo amor de Deus, não sou imbecil.
Eu nunca vi o Instituto errar tanto na minha vida. Mas eles dizem que erram por causa de metodologia também, mas foda-se, mas erram. Mas assim, eu tenho certeza que a gente vai ter lá uma coisa apertada, né? Mas uma vitória. As pessoas vão pensar bem o que o Lula prometeu de fato que não seja antidemocrático. Tudo. O Lula ameaçava a imprensa. Assiste aí, Rafael, se você puder achar no Google, o Lula tentando expulsar um jornalista que falou que ele era embriagado. O Lula despachava no Planalto e ele só ficava sóbrio 3 da tarde, porque o Lula bebe muito. Isso dito pelos deputados do PT, tá? Pelos deputados do PT dizendo. E aí o jornalista fez esse relato no jornal, o jornalista americano, e ele tentou expulsar o jornalista, cara. Tentou expulsar o jornalista porque ele era pinguço. Todo mundo sabe que ele é pinguço, meu irmão, pô. Então, assim, pensa nisso aí com carinho. E pensa em outro fato que eu vou dizer para você, meu irmão, por gentileza. Pensa nas questões aí que envolvem o crescimento econômico, a geração de emprego, né? E a deflação, né, no Brasil, né? 3º mês seguido de deflação, né? Isso aí vai nos conduzir para uma sociedade melhor e mais justa.